Devocional 23 de junho de 2025. Café com Deus Pai. Bem-vindo ao devocional diário para a sua vida. Antes de começar o seu dia, respire fundo, abra o coração e receba essa palavra que vem do céu. Rejeite a comparação. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. João 15, 18 e 19. Na sociedade, as rígidas regras de aceitação moldam a identidade e o comportamento das pessoas, especialmente entre os mais jovens. A busca por se adaptar a um padrão irreal muitas vezes leva à renúncia da individualidade, fazendo que a pessoa perca completamente sua identidade, correndo atrás de um padrão irreal, algo que acaba afetando todas as áreas da vida. Pelo padrão indiretamente imposto pela mídia e as redes sociais ser inatingível, logo vem a crise da comparação e, com ela, a insatisfação, a melancolia e até a depressão. E esses padrões não se limitam apenas ao campo da estética, mas também no que diz respeito a hábitos e comportamentos. Sem perceber, somos extremamente influenciados, e o que toma nossa mente rapidamente rouba o nosso coração. Ao proclamar o reino, Jesus estabeleceu um padrão celestial, elevando os valores de convivência, respeito, amor, perdão e aceitação. Ele restaurou nossa filiação a Deus Pai, oferecendo aceitação incondicional, valorizando nossas singularidades e características. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus e possui qualidades únicas que o empoderam para cumprir o propósito dele, por isso entenda que a comparação só o afasta do padrão celestial. Para saber quem somos, basta olhar para aquele que nos criou. Em meio à pressão social, as verdadeiras aceitações e grandezas são encontradas em Deus, porque nele está sua verdadeira identidade. Você foi planejado e escolhido por ele antes mesmo de ser concebido, por isso rejeite toda comparação, apegue-se às verdades de Deus a seu respeito e viva plenamente os sonhos dele para a sua vida. Não deixe o barulho da opinião alheia abafar quem você é. Devocional 174 de 365. Leitura bíblica Esdras 6. Palavra-chave identidade. Para começar bem o seu dia, comente: eu terei um dia abençoado. Se inscreva, curte, comente e compartilhe. Até o próximo devocional. Esdras 6. Então o rei Dário deu ordem, e buscaram nos arquivos, onde se guardavam os tesouros em Babilônia. E em Acmeta, no palácio, que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro estabeleceu o seguinte decreto: a casa de Deus, em Jerusalém, se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 covados, e a sua largura de 60 covados. Com 3 carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém, e levou para a Babilônia, serão restituídos, para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai, e os seus companheiros, os afarsaquitas, que habitais da além do rio, apartai-vos dali. Deixai que se faça a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os anciãos dos judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para a reedificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra. E o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes, de dia em dia, para que não haja falta. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, se arrancará um madeiro da sua casa, e, levantado, o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, com diligência se faça. Então Tatenai, o governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim fizeram diligentemente, conforme ao que decretará o rei Dário.
E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu, e de Zacarias, filho de Ido. E edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado do Deus de Israel, e conforme ao decreto de Ciro e Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, e o restante dos filhos do cativeiro, fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, e 12 cabritos por expiação do pecado de todo o Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus, em Jerusalém, conforme ao que está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fossem um só homem, todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Esdras 6:1-22.